Está começando o Ânima Podcast, o podcast mais católico desse Brasil. Eu sou Kênia, estou aqui com... Bertaldinho, sempre azul, mesmo com a camisa riscada. Não dá pra ver não, mas é riscadinha, tá? É, isso aí. E hoje, no nosso bate-papo de hoje, nós vamos falar sobre o inimigo. O inimigo de Deus, mas de outros assuntos interessantes também, sobre arte e tantas coisas importantes, com Roberto Malé. Bem-vindo, Roberto. Muito obrigado, Kênia. É um prazer estar aqui. Que bom. Que bom, pra gente é uma alegria. Antes de começarmos a conversa, presta atenção, gente, não podemos falar, já que a gente tá falando do capeta, né, que a gente vai falar, como eu falei, olha que nada como ter um crucifixo em casa, né? A gente tem que ter um crucifixo. Prende em cima da cama, prende na sala, prende na parede. É importante. Isso é o símbolo do cristão. É o crucifixo. Tem Jesus aqui, então é importante a gente ter o crucifixo. E onde você encontra? Na loja animaoficial.com.br, assim como os terços. Eu gosto imensamente desse azul. Peraí que ele enrolou. Você agora ficou toda numa de azul, né? Só eu falar de azul. Você agora, seu celular tá azul, você agora só veste roupa azul. Do meio, né? Então... Aí o terço que você gosta mais agora é azul. Não sei por quê. Desde que Bertaldinho tem o Bertaldinho sempre azul. É a influência, né? A influência do marido. É uma boa influência. É. Então, enfim, tem outros terços, tem livros maravilhosos, tem colar com a medalha de Nossa Senhora e tantas outras coisas para a gente trazer o sagrado para perto de nós. E temos também na loja Ânima nosso livro Fátima. Você ainda não conhece a história de Fátima? Pois aqui, ó. Tá toda a história para você saber o que Nossa Senhora disse e como colocar em prática. Esse aqui, vocês já sabem que é presente do nosso convidado. Muito obrigado. Então, gente, olha, o Roberto Malé, ele é ator, professor e diretor de teatro. Mentor de oratória e expressão pessoal. É isso? É. Muito bem. E fez agora uma participação belíssima, que estava realmente muito boa no filme Oficina do Diabo, onde você era o diabão-chefe ali, né? Sim. Era um diabo-chefe. É, o orientador, o professor. Ah, o professor. Era um diabo graduado. É, um diabo graduado. Mas eu achei muito interessante como foi feita a abordagem, né, do Brasil Paralelo ali, do Felipe, que é o diretor, de como ele vislumbrou o mal, o diabo com seus diabinhos, com o diabo que é mais fraquinho aprendendo para ficar melhor. Ficou assim muito bem feito, porque não ficou uma coisa muito caricata, né? Você vai botar a pessoa toda de vermelho, com chifrinho, né? Isso poderia cair numa coisa esquisita, né? Isso não existe. Mas daquela forma ficou muito o mal presente, o mal sussurrando no ouvido, né? E essa sacada, né, de que é o professor, né, ensinando as estratégias, né, dá aso a isso, né, de a gente falar coisas importantes em relação ao assunto, mas de uma forma, vamos chamar, dramática, porque junto, quer dizer, são os dois tentando um sujeito, né, com um foco ali, mas que permite um discurso mais quase assim pedagógico, né? Eu gostei muito da fala que o demônio ele joga a longo prazo, não é? Ou seja, aquele diabo que você estava ensinando, né, ele queria fazer a coisa logo, né? Ter logo, digamos assim, um resultado concreto. O resultado concreto que se vislumbra, hoje até o padre Paulo Ricardo publicou no Brasil Paralelo mesmo, uma frase que eu achei assim fantástica, que esse longo prazo do demônio é para fazer com que a gente tenha uma morte letal, e essa morte letal é a segunda morte que São Paulo chama, ou seja, é se perder e ir para o inferno, definitivamente. Né? Essa morte letal a que o demônio quer levar toda a humanidade é uma morte definitiva, não é a primeira morte que todo mundo vai ter, mas a segunda morte que pode ser a separação eterna de Deus, portanto, ir para o inferno. Então, esse negócio de jogar a longo prazo e ver que, calma, cara, você está com pressa porque, olha só, dá só isso aqui para ele agora. Agora, você está vendo que agora você deu isso daqui, ele vai por ali, seu idiota. Olha isso aqui. Agora você não está vendo aqui, imbecil? Ele está indo. Você não falou no filme Idiota, mas ficava subentendido. É por aqui. Para o local ali e tal, até que você tem o que você quer no final, que é o cara pulando da ponte. Sim,
não é? Sim. Muito interessante isso. Sim, sim, porque mostra, e eu acho isso também importante nos dias de hoje, porque onde é tão disseminado que o diabo não existe, o inferno é aqui, a gente escuta muita gente falando isso. Sim. Né? Então, visualizar, botar ali, tá visível ali no filme, talvez, vamos ver se o povo acorda, né? Ele saiu do horizonte, né? No século XX, especialmente. Não se fala mais, até mesmo no âmbito da igreja, durante um certo período, ficou um pouco como demodê falar, né? Não, mas ainda é um pouco demodê. Ainda existe. Ainda há uns 70% achando que é demodê. É verdade, é verdade. É verdade, porque tem uma ideia só pensar nas coisas boas, positivas, como se o mundo fosse feito só vamos dizer, de intenções ou de ações boas e positivas, né? Então, desconhecer o inimigo é a maior como é que chama isso? Não é? É a arma dele, né? Sim. Quer dizer, se você tem até aquele livro do Tzu, né? Do A Arte da Guerra, em que ele diz: a primeira coisa é conhecer o seu inimigo, né? E então tem uma frase do Baudelaire, que é poeta francês, né? Que dizia que a mais bela artimanha do demônio é fazer acreditar que ele não existe, né? E isto no século XX se tornou mesmo, quer dizer, minou uma parte da própria igreja, onde não se fala mais se vê quase como um mito, né? Como fantasia. Porque não se fala no demônio, daqui a pouco não se fala no pecado. Exatamente. Não se falando no pecado, daqui a pouco não se fala na graça. Então, assim, se não tem pecado, para que eu estou buscando a graça? Claro. Não é? Se é isso que ele tenta plantar o tempo inteiro. E aquela discórdia, que acaba numa discórdia ali, até mesmo entre o cara que você estava tentando ensinar e o pessoal que, sei lá, se era os comandantes lá, que ele ia se queixar, né? Com o outro. Tinha as sessões dos diabos lá. Sim, o inferno é retratado um pouco como uma firma, uma grande firma. empresa, né? E onde eles também, isto até teologicamente é correto, né? Quer dizer, eles mesmos se odeiam. O diabo, né? Não há uma união entre eles fraterna, claro, não há entre eles. E com essa ideia de uma hierarquia e de uma luta interna ali pelo poder, né? Você rebate um pouco o mundo do poder, o mundo da política, né? Que é um mundo também muitas vezes demoníaco, né? Sob esse ponto de vista, de todos lutando contra todos, né? Todos querendo passar por cima de todos, né? Mas assim, e a construção desse personagem? Como é que o pessoal do Brasil Paralelo te ligou? Oi, tudo bem? Olha, vamos fazer um filme aqui, rapaz. Eu precisava de você. Queria, não sei se foi assim, né? Eu pensei em fazer a Oficina do Diabo e você podia ser o diabo-chefe. Como é que você começou a pensar naquilo ali? Olha, foi a partir do próprio roteiro que eu fui recebendo, né? Porque as pessoas têm uma espécie de ignorância natural, porque não conhecem o trabalho do ator, não vivem, e às vezes alimentada pelos próprios atores. Os atores, quando falam do seu trabalho, muitas vezes eles criam uma teoria que não corresponde à prática deles, né? E também no cinema acontece, né? Das vezes do cara se identificar. Nós temos alguns casos, inclusive graves, né? De pessoas que ficaram desequilibradas porque fizeram personagens desequilibrados ou muito maus, etc. Se identificaram, começaram a viver aquelas personagens. E isso no cinema até funciona, porque é um take só, não é como no teatro que você tem que repetir aquilo todo dia. E, portanto, o grau de construção e de separação, de distinção entre o ator e a personagem é muito mais clara. No cinema pode haver confusão, mas como eu venho do teatro, fiz teatro 45 anos, né? Então não tenho ilusão nenhuma em relação, não tenho fantasia nenhuma, e eu tenho
uma distinção em relação aos outros, a maioria dos atores. Eu, com 20 e poucos anos, eu comecei a estudar filosofia também, estudei muita filosofia. E isto me deu uma ideia muito profunda sobre a teoria do trabalho do ator, que os atores em geral não têm. Então, quando eles falam sobre o trabalho, na verdade, eles dizem que fizeram algo que não fizeram. Essa semana eu ainda botei no meu Instagram lá uma frase que eu gosto de usar em sala de aula, que é: o homem é o único animal que é capaz de fazer uma coisa acreditando piamente que está fazendo outra. Não é? É. O próprio demônio age assim conosco. Ele nos apresenta algo como se aquilo fosse bom, e por causa das nossas paixões mesmo, a gente fica um pouco cego, não quer ver o aspecto negativo e acredita naquilo, né? Então tem um pouco isso no trabalho do ator. Então, eu não tenho... Às vezes, algumas pessoas me perguntam como é que foi viver o diabo. E eu disse, eu não vivi o diabo um segundo sequer. Eu vivi o ator, eu vivi a construção poética. Veja, um quadro, a gente não tem dificuldade em distinguir o quadro do artista. No caso do ator, quem está de fora, não dá para distinguir. Você mesmo há pouco dizia, aí você falou lá com o outro diabo, a minha tendência é corrigir. Não, eu não falei, quem falou foi eu. Fausto. Eu construí aquilo ali. Então, quem construiu, de uma certa forma, a personagem, num primeiro momento, foi o Elton e o Felipe no roteiro. Eu recebia os textos e aí fui encontrando como dizer aquilo ali, né? Como dizer, incluindo o gesto, incluindo a situação. Mas é algo que eu não previa antecipadamente, né? Nós tivemos 2 meses de ensaios lá no espaço da própria Brasil Paralelo, com a maioria, o elenco mais central ali, todo mundo, a gente saiu 3, 4 dias por semana ao longo de 2 meses. E ali que foi construído muito, através do jogo mesmo, né? E especialmente do meu jogo com o Felipe Barros, que faz o Natan, que faz o aprendiz. Então a gente foi criando uma relação pessoal mesmo, que foi construindo, vamos dizer assim, a personagem, né? Então, uma coisa que, assim, na concepção me parece que é um grande achado, quer dizer, vamos dizer que eu me orgulho dessa abordagem ali, porque eu acho que deu muito certo, vendo o filme mesmo. Eu sou muito rigoroso, então eu não costumo dar arrego para artista, não. Né? Acho que é importante ser objetivo em relação às obras de arte, né? Então, é o fato de que ele não é apaixonado. Ele é uma inteligência pura, o demônio, né? Ele não tem corpo. Então, e não tem paixões. A gente está acostumado a ver no cinema demônios que são, na verdade, possessões. Isso. Aí sim, aí entra uma certa paixão, porque ele está lá num corpo. Mas ainda assim, eu acho sempre meio exagerado esses demônios muito apaixonados, porque, na verdade, quando você se apaixona e se envolve muito, você se diminui, não é? E ele não se permite isso, ele é um anjo decaído, ele tem orgulho disso, né? Então, ele é o orgulho por excelência, né? O pecado, a raiz de todo pecado é o orgulho, né? Então ele se considera acima de tudo ali. Eu não imagino, ele não vê o homem como seu inimigo, ele vê a Deus como seu inimigo, né? Então o homem, para ele, é um bichinho que, assim, ele só tem prazer em mandá-lo para o inferno porque isso fere a Deus, né? Mas é exatamente isso. Interessante isso. A visão é exatamente essa. E você falou que... Porque, assim, você é católico, né? Sou. Pois é, você é católico, teve uma conversão ainda mais jovem, mas em algum momento você falou assim, pô, mas logo um demônio, ou não? Você é isento, Não. exatamente isento em relação a isso. Não, pelo contrário, me atraiu, porque é uma personagem fascinante,
como construção. Sim. Vamos dizer, é um desafio poético, a gente pode dizer, como resolver esse problema, né? Até para não, como eu falei, não ficar uma coisa caricata. Exato. E foi o que você conseguiu muito bem, porque passa exatamente ali um orgulho, uma prepotência, um eu tô usando, um sarcasmo, Sim. né? Aí uma estocada mais assim, daquela que você fala e não fala, como eu falei, né? Você chamava o outro de idiota sem falar idiota, sem usar a palavra idiota. Sim. Então, isso foi muito... Ficava na cara. É, exatamente. Ficava na cara que o cara era idiota. Você é idiota, você não tá sabendo fazer. Tava na cara. Então, isso é muito importante, né? Porque... E a figura do diabo, né? No filme, que ali é central. Até eu vi uma crítica muito boba das pessoas falando assim, mas o filme tá errado porque não tem anjo. Eu falei, gente, mas a ótica era mostrar a ação do mal. Claro. Não óbvio. quer mostrar, quer focar pra gente entender, pra quem os espectadores estão assistindo, entenderem que o mal age daquela forma. Então, não queria fazer outra abordagem. E nisso foi bem sucedido. Porque Conseguiu chama mostrar. a oficina do diabo, né? Então, É. você está mostrando né? Você pegou aquele protagonista. Aquele recorte ali fez e focou naquilo. Sim. E todo mundo que saiu do cinema, a gente viu as duas vezes. A gente viu em São Paulo, aquela 2 anos atrás, Sim. e vimos agora, inclusive com a mudança do final. Sim. E todo mundo diz assim, cara, eu entendi. Acho que o filme também tem isso, de abrir os olhos. A pessoa, nossa, olha como é a ação do demônio que eu nunca pensei. Sim. Porque às vezes é muito clara e às vezes é muito sutil. Porque às vezes você tem realmente uma coisa que você vê, não, cara, isso aqui não vem de Deus. Sim. Mas às vezes você escuta uma vozinha aqui, uma coisinha ali, não sei o quezinho aqui, para ir tentar te levando naquele longo prazo para tentar o efeito pretendido dele, entendeu? Nós atribuímos tudo que acontece no nosso interior a nós mesmos. Quer dizer, os 3 inimigos de que Nosso Senhor fala, né? O mundo, o diabo e a carne, a gente não percebe a ação deles. Não é nem só o diabo, o mundo também. A carne a gente percebe mais, porque é a nossa, né? Mas ainda assim a gente se identifica com ela. A gente diz, eu sou... sei lá, né? Qualquer movimento carnal aí. Não é você que é só isso, né? Você está assim. Isso é uma situação e a gente toma como... Por isso é tão difícil a gente se livrar disso, muitas vezes, porque... Na carne, muitas vezes a pessoa nem... Eu entendi o lado que você quis dizer, mas na carne, muitas vezes a pessoa nem se toca do quão ela tá usando aquilo para o pecado. Você vê uma coisa, uma pessoa que tem o pecado da gula. E a pessoa não se percebe com esse pecado. Só que conforme você vai vendo, aquilo uma coisa, chega a ser feio. Sim. Da forma como ela aborda aquilo, da forma como ela está envolvida naquilo, e não percebe como você vai sendo envolvido pela coisa e não vai percebendo que você está ali no meio. Pode parecer uma coisa boba, pecado da gula, porque come demais, mas tem muito mais coisa por detrás disso. Sim. Né? Da falta de autodomínio, de você estar buscando prazer ali e uma série de outras coisas, né? Sim, sim. Agora, você falou de filosofia, que você foi estudar filosofia, A filosofia, ou bem tem gente que se afasta da igreja, ou tem bem gente que se encontra com a igreja, né? Eu já vi alguns filósofos que foram para o outro lado. Sim, mas geralmente filósofos modernos, né? Inclusive que não conhecem filosofia medieval e antiga, conhecem mal Platão e Aristóteles, conhecem Platão meio já via Derrida, Deleuze, enfim, os pós-modernos. Aí sim. E foi com o estudo da filosofia que você se tornou católico ou não? Já era uma coisa antes? Como é que foi? Não, a filosofia fez parte. Eu sou batizado católico, né? Mas eu parei de ir à igreja como é comum, mesmo na minha época. Estou falando agora lá de década de 60. Com 10, 12 anos, eu comecei a me afastar. E parei de ir à igreja completamente. Até os 20 e poucos anos. Na verdade, foi em 82.
Portanto, eu estava com 24 anos já, que eu comecei a estudar simbolismo, comecei a estudar astrologia também. Astrologia? Astrologia. Mas vamos chamar, para talvez as pessoas entenderem melhor, simbolismo astrológico, para a gente não cair numa coisa de predição, dessa coisa mais baixa, como se pensa a astrologia, né? Mas a questão do simbolismo mesmo, dos 12 signos, enfim. E isto foi me levando, quer dizer, foi paralelo, porque a filosofia começou nessa época também. Eu atribuo, eu não sei se, não tem nenhuma prova disso, nenhum indício disto, mas o meu avô materno era o mais católico da família, sabe? Ia à missa todo domingo, enfim, eu ia com ele durante a adolescência ainda. E ele morreu em 82, no início de 82, onde eu estava ainda distante da igreja. E durante este ano foi quando eu comecei a estudar astrologia, simbolismo, e foi por aí que eu comecei uma razoavelmente longa, não muito longa, mas coisa de 5, 7 anos, um trajeto de retorno para a igreja. Seu avô lá no céu falou, Eu vou acho que sim. olhar para esse menino aqui que está perdido. Ele era meu padrinho de batismo também. Olha só. Ele tinha uma relação muito próxima. Ele tinha uma responsabilidade, então. Né? Sim. Porque o padrinho de batismo tem essa responsabilidade. Sim. E como avô também, né? E a fé também é transmitida por herança, né? Sim. Então tem toda uma ligação aí para coisa caminhar. E você também teve uma proximidade com o Olavo de Carvalho? Sim. Você conheceu ele? Conheci o Olavo em 85. Foi parte da... Porque na época o Olavo escrevia e estudava astrologia também, né? O que ele veio a chamar de astrocaracterologia, que é um estudo bastante interessante, né? Que ele dava na época um curso sobre isso. Eu não frequentei esse curso, não. Eu conheci ele através de um amigo que era editor dele. Eu estava lá, eu estava no lançamento do primeiro livro dele. Nossa. Antes eram só apostilas, né, que chamava-se Astros e Símbolos. Era exatamente sobre o simbolismo astrológico na tradição. De que trata isso, esse simbolismo astrológico? Trata os 12 signos, eles são um resultado da combinação dos 4 elementos, fogo, terra, ar e água, com 3 modos de ação, né, como se diz. Um que é ativo, chamava de cardial, né? O cardial é um modo de ação direta. Depois você tem o fixo, que é o passivo, que é o recebe essa ação. Signos fixos são signos que tendem a né? a concentrar a ação em vez de agir, né? E depois você tem os signos mutáveis que fazem uma síntese entre esses dois. Então você tem 3 modos de ação que se combinam com os 4 elementos, né? E aí disso resultam os 12 signos, né? E você classifica todas as realidades cósmicas, né, em algum desses signos. Elas, né, às vezes são evidentes como os animais, né? O leão, a águia, né, com o escorpião, está relacionada a escorpião também. Então, você tem toda uma classificação do cosmos simbólica, que é dado lá por uma espécie de... O Olavo dizia, citando, eu não me lembro quem é, mas ele dizia que assim, o zodíaco é uma matriz de símbolos. Todos os símbolos estão ali em essência, né? Tanto que você vê na Idade Média, você encontra nas catedrais sempre, você encontra o zodíaco, né, no portal, porque representa a estrutura simbólica do cosmos.
Mas você o que você estava dizendo no início é que é diferente daquela astrologia para Preditiva. de premonições, Sim. que vai dar o seu destino. Então, Sim. você é do signo de Virgem, amanhã você encontrará um homem, não sei o quê. isso Não é é uma- isso que está tratando, né? Não. Para ficar claro para as pessoas que Não. não trata disso. Está falando Não, de é uma uma simbólica. caracterologia. É que existe, quando aplicado para o ser humano, né, a relação do ser humano com a situação cósmica, vamos dizer assim, ou com a situação... É quando a gente fala mundo, as pessoas também não pensam, às vezes, em outra realidade. Do cosmos, eu acho que é a melhor palavra. Há uma analogia. Assim como você tem árvores que nascem de determinado mês, por exemplo, que frutificam naquele mês, todo ano, né? Você tem, de fato... quando eu comecei a estudar astrologia, eu era absolutamente cético em tudo. Eu era agnóstico também. Eu não cheguei a ser ateu, mas eu era agnóstico. E era cético em relação à astrologia, achava aquilo ali uma bobagem. Aí eu conheci uma amiga, que se tornou uma amiga, a Ana, que estudava astrologia, e eu comecei a ler as coisas, aí eu já me interessei, aprendi a calcular mapa astral, enfim. E aí, calculando, eu comecei a constatar coincidências que você dizia, não, isso aqui não é uma coincidência. O Nelson Rodrigues que dizia, não existe coincidência burra, né? Não era uma coincidência. Então, o que a astrologia lê, vamos dizer assim, é a estrutura do caráter físico. Não, é mais do que o temperamento, é um grau acima do temperamento. Você consegue ver o teu caráter, mas isso é puramente físico, isso não é espiritual. Ou psicofísico, a gente pode dizer. São as tuas tendências. Eu vejo isso muito claro, há anos que eu não penso no assunto, sabe? Eu abandonei completamente a astrologia, mas eu estudei muito. E às vezes eu vejo das pessoas o signo saltar na minha cara, sabe? Claro, nunca é puro, é uma combinação, todo um jogo de fatores. E seria, se fosse bem pensado, tem alguns importantes estudiosos católicos também que estudaram astrologia de uma forma positiva, vamos dizer assim. Mas a igreja nunca se interessou muito pela astrologia porque ela pensa mais em termos espirituais já, então... Sim, inclusive até pelo contrário, né? A gente vê muita condenação em Sim, relação sim, a é o isso. próprio- E tem uma passagem na Bíblia, Tem, isso é que eu dizendo queria, isso que eu queria entender. mas eu acho que aí a condenação é dessa ali preditiva. de uma dessa... espécie de idolatria. Isso. E dos de astros. de ter aquilo regendo sua vida, como quem diz assim, então, se eu sou do signo tal, eu tô fadada a isso, aquilo, como se fosse, né, Exatamente, isso é um equívoco. Isso faz muito mal. É por isso que a igreja proibiu no século XX. para não ter essa confusão. Porque é muito sutil. Então não vale a pena mexer com isso aí. Estudar o simbolismo seria interessante. É bom a gente explicar para as pessoas, porque nosso público é majoritariamente católico, ou Sim. pessoas que estão se convertendo, pessoas que estão chegando agora, para não achar que a gente está mandando ver o horóscopo da revista, entendeu? Não, Isso de jeito nenhum. de jeito nenhum. Pois para ficar bem claro, a gente não está falando disso aqui. E eu acho mesmo que a igreja deve ter falado que não é para fazer, exatamente por conta dessa confusão que pode gerar na cabeça das pessoas. Sim. Porque a astrologia, vamos dizer, existe um estudo da astrologia que te eleva, te faz olhar para cima, né? Mas, em geral, ela é invertida. As pessoas ficam preocupadas com o seu futuro. Quer dizer, o futuro está na mão de Deus, né? Tinha um adágio antigo que dizia que como é que é? O tolo obedece às suas estrelas e o sábio às rege, alguma coisa assim. Porque, de fato, se a astrologia estudaria o que? As influências cósmicas, seria uma conjunção do mundo e da carne, não do inimigo, né? Desses dois outros elementos que são materiais mesmo, as nossas tendências. É uma caracterologia.
É como, vamos fazer uma analogia para as pessoas entenderem. É como, por exemplo, agora a gente tem falado muito sobre os temperamentos. Se é sanguíneo, colérico, fleumático, né, melancólico. Então, por exemplo, eu sou sanguínea. Então, um sanguíneo tem essas características. Sim. Não é isso? Isso não significa que eu precise, que eu estou fadada a ser assim. Eu posso trabalhar essas características, eu posso Exatamente. melhorar. E As nem que é são do mundo boas. espiritual. Sim, as que Não. são boas podem melhorar, as que são ruins é de comportamento, É. né? De atitude, de tudo isso. Então, é mais ou menos por esse lado, não é isso? a mesma coisa, só que mais sofisticada. Porque quando eu disse que são os 4 elementos, Sim, são os foi o que eu 4 falei, eu pensei. temperamentos. Então, né, provavelmente você tem, se pegar o seu mapa, você deve ter alguns elementos de ar forte, né, seja gêmeos, enfim, que estão associados à comunicação, né? Então, é uma caracterologia mesmo. Interessante. Mas eu nunca ouvi Mas falar só assim. um parênteses, não é para fazer mapa astral. Porque senão as pessoas vão fazer aquele mapa Não, astral. tem que ir atrás de mapa astral. Não. O povo vai achar tão... a Ânima disse que é pra Vai fazer. atrás do Não, rosário e não do mapa astral. Vai atrás do rosário, não faz isso. da adoração. Nós estamos falando de característica apenas. Pra Então, não confundir a cabeça do pessoal. Não, tanto que assim, eu deve fazer já, uns 20 anos que eu não estudo mais o assunto. Eu estudo, mas se você pega o simbolismo que está ali, né? Vocês devem conhecer a ideia ali das 12 camadas, né? Da personalidade do Olavo de Carvalho, que o Ítalo desenvolveu também. Aquilo ali é o zodíaco. Exatamente, não é assim... Só que com outra nomenclatura, né? E desenvolvido na questão da estrutura da personalidade, quer dizer, ele está pegando essa matriz simbólica que é o zodíaco e aplicando ao desenvolvimento da personalidade, assim como você pode aplicar ao desenvolvimento da vida humana. Porque em algum momento lá atrás, alguém pegou essa mesma matriz, que em tese é boa, né, que ela vai dizer coisas concretas, mas não do seu futuro, e começou a engambelar os outros falando do futuro. Aí deu errado. Entendeu? Aí dá errado. Você pode falar em termos generalizados, que nem você dizer assim, da laranja lima dá, eu não sei em que mês dá laranja lima, mas ela dá em algum mês. Pois é. E aí você vai prever, em setembro vão dar... Não, vai dar certo, porque você está falando de um elemento muito geral e muito baixo. E de uma ação e algumas características que Deus criou. Para laranja lima só dá no mês tal. Sim. Alguém está reclamando, reclame com o Papai do Céu. Sim. Ele que fez dá naquele mês. Né? Banana, sei lá, não sei se banana dá todo mês, como é que é, entendeu? Não sei se tem alguma fruta que dá todo mês, mas é a vida. É como você salientou há pouco, é psicofísico. Não, a igreja está preocupada com outro patamar. Né? Você vê que até a ideia de desenvolvimento das virtudes, ela também está desconectada da abertura para a ação de Deus na nossa alma, que é passiva, vamos dizer assim. Ela pode gerar egoísmo, pode te levar ao pecado, pode te levar até ao soberba, inferno. como é que eu sou bom, como é que eu melhorei, como é que eu fiz. Então tem que... acho que a nossa grande questão, e por isso também não vale a pena se voltar para a astrologia, até dediquei tempo demais aqui para isto, mas até para alertar as pessoas, né? Não, você tem que voltar-se para Deus e deixar que Deus resolva, né? Que Deus trabalhe a sua alma, enquanto você procura fazer o que Ele quer que você faça, em vez de você tentar se criar. Você não é o criador de si mesmo, né? E quando você se abre para a graça de Deus, Deus age e Deus transforma, age, né? e as coisas vão melhorando. Mas o importante é você realizar aquilo que Deus pede de você a cada momento. E não você tentar cultivar a sua personalidade, se tornar como se você fosse o criador de você mesmo. Não, você é um coautor, você é um coagente, né?
E com esse estudo aí você foi caminhando, estudando cada vez mais, e aí até que você teve um encontro, ok, Jesus Cristo é o Senhor, né? Mas foi longo, porque eu comecei... Isso me levou ao estudo das religiões comparadas. Estudei muitas... Eu costumo dizer que eu tive que ir até a China para descobrir que estava aqui na esquina. Jesus estava aí. Mas foi. E eu entendo por quê. Ou seja, tudo que eu ouvia, enfim, nós vivíamos uma fase que ainda há resquícios, né? Ainda de um discurso muito político, um discurso que não me atraía, eu não me interessava por aquilo ali, né? Você vê que se eu olhar para trás assim nessa fase assim, eu nunca ninguém me ensinou a rezar. Me ensinaram orações, mas falando no nível mais profundo de oração, eu só fui descobrir depois de muitos anos pelo estudo. Mesmo depois de convertido, levou um tempo ainda. Mas isso, digamos assim, não é apenas uma realidade sua, né? Não. Porque, assim, essa é quase a realidade geral, que é uma pena. É uma pena. Que, assim, as pessoas não entendem que o estudo é fundamental. E você falou uma frase ótima, me deram orações, mas não me ensinaram a rezar. Uhum. E isso é assim, a gente vê diuturnamente. Uma distribuição de orações, mas não ensinando o povo a rezar. Eu recebo mensagens, às vezes, que a pessoa diz assim, eu tenho que falar com Deus, mas como eu falo com Deus? A pessoa não sabe como falar com Deus. Sim. E aí eu falo assim, mas caramba, na minha cabeça, né? Aí eu começo a explicar para a pessoa, olha, como você vai adquirir intimidade com Deus, né? Quando você conhece uma pessoa, você não sai entrando, logo abrindo a geladeira da casa dela, vai pegando água, você não faz isso. Você fica na sala, você se comporta. Mas conforme o tempo vai passando, né? Você vai adquirindo intimidade, eu chego na tua casa, aí vou pegar uma água, abre a geladeira, pego água, vai lá, sento no sofá, bota a perna pro alto. É assim. Então eu falo que as pessoas têm que adquirir uma intimidade com Deus. Sim. E eu falo, e ser sincera, porque Deus está vendo teu coração. Não adianta nada você estar rezando, Senhor, te amo profundamente, obrigada por esse marido que você me deu. Não, pior que às vezes nem faz isso, nem consegue fazer isso. E a pessoa tá pé da vida com o marido e tá dentro do coração dela, que praga, olha só, esse homem não melhora, tá tudo errado. Mata esse homem, meu Deus. Sim. Aí eu falo, seja sincera com Deus, fala o que teu coração tá dizendo que ele tá vendo. Entendeu? Mas também não é Aí eu também digo, não é só para falar e pronto, desabafei e falei que eu quero. Não, senhor, tô com raiva do meu marido, ele é uma praga, ele não sei o quê, mas eu quero mudar, eu quero que ele mude, eu quero amar mais meu marido. Aí ele vai começar a pedir a graça, né? Para poder se transformar, senão você vai continuar só fazendo um vomitório ali para não resolver nada. Sim. Mas e quem é que te ensinou a rezar? Porque você disse que te deram orações, mas não te ensinaram a rezar. Quem é que te ensinou a rezar? Olha, quem começou a me ensinar, tinha um amigo do Olavo. Aliás, o Olavo foi importante na minha conversão, voltando a isso, porque pela filosofia também já, né, e pelo estudo de simbolismo e de religiões, de simbolismo. Não é que eu não estudei cristianismo, eu também estudei cristianismo nessa época, né, e estudei aí taoísmo, enfim, outras religiões. Até que eu tive uma crise, assim, eu estava muito inclinado, aí por causa, eu já estava bastante consciente da crise da igreja no Brasil, no mundo, mas mais particularmente no Brasil, pós-Vaticano II. E comecei a frequentar, eu morava em São Paulo já nessa época, eu sou de Porto Alegre, né? Mas eu me mudei para São Paulo primeiro em 86 e a partir de 92 eu fiquei definitivamente lá. Mas nessa época, 86, 7, eu comecei a frequentar a igreja Melquita, ali a Nossa Senhora do Paraíso, que tem uma liturgia belíssima. Das liturgias que eu conheço da igreja, ela é mais suntuosa, é mais rica. Difícil também, né? Hein? Difícil. Mas ela é muito bonita. É sim. E aí eu comecei a frequentar lá. E aí também comecei a me sentir muito atraído pela Igreja Ortodoxa, exatamente por ela ter preservado a tradição
intacta quase, né? Porque por uma razão lá que não vale a pena a gente ficar falando, aprofundando, mas enfim, eles não mudam quase nada, né? Os orientais são mais, mesmo os orientais católicos, eles são muito mais avessos à mudança do que os ocidentais latinos, né? E aí eu estava nessa crise, não sabia o que fazer, e o Olavo disse, não, vem aqui em casa que eu vou te apresentar um amigo. E esse amigo era um homem muito santo, católico. E aí eu tive uma conversa com ele, porque eu já estava numa situação também social, vamos dizer, muito complicada, já tinha feito muita bobagem na vida, etc., né? E aí isto foi me orientando. Aí ele me indicou um padre Teixeira, um santo homem também, que se tornou meu diretor espiritual durante muitos anos. E aí eu comecei a ler os livros tratados de oração, Santo Afonso, Santa Teresa. Tenho um amor especial pelos carmelitas, sabe? Pelas carmelitas, porque Santa Teresinha foi essencial na minha conversão também. E aí eu fui aprendendo, lendo, estudando muito mais, tudo bem com a orientação desses dois homens, particularmente, mas não cotidiana, né? Até porque saí de São Paulo uma época, enfim. Mas lendo muito e praticando, comecei a fazer um plano diário. Mas aí passou aí a missa católica? Católica que eu digo romana? O rito romano. Rito latino, romano. Sim, mas até hoje, por exemplo, que eu moro em Campinas, eu frequento a Maronita, que também é católica, né? Tá em união com Roma, etc. Porque eu tenho dificuldade ainda com a maioria das... como eu tenho senso estético muito desenvolvido, trabalhei a vida inteira com isso. Aí uma igreja daquela realmente eu não aguento muito, sabe? Tudo bem, até um pouco é ruindade minha, mas não é só. É uma ruindade da música mesmo. E às vezes, sabe, da falta de noção estética mesmo, né? Do sagrado, né? Sabe? Eu sou fleumático. Então eu preciso de silêncio, sabe? Eu não gosto de podia ir para o Mosteiro de São Bento. São Bento você ia se dar bem. Sim, lá em São Paulo eu ia com frequência na missa no mosteiro. Outro dia eu estava respondendo caixinha, aí teve uma pessoa que escreveu assim, a igreja tem umas coisas muito complicadas, aqueles ritos todos, podia simplificar. Eu botei assim, não, eu respondi, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Isso é a beleza da igreja, tem que manter os ritos, isso é fundamental para a igreja. Vai tirar tudo. Nós tivemos aqui o padre Balbino, nós fizemos 6 podcasts com ele. Ele é doutor em liturgia pelo Instituto Santo Anselmo de Roma. Então, assim, ele entende absolutamente tudo de liturgia. Não dá para simplificar nada. Você tem uma ideia, ele tem na casa dele os primeiros missais, ele tem cópia daquilo, de como aquela oração feita ainda no século I do cristianismo, nós repetimos ela hoje. Então, assim, não pode simplificar rito nenhum. Não, é tudo. E seja o turíbulo, a veste que o padre usa, que é casula, e tudo, o bispo com mitra, com báculo, tudo isso é fundamental. Não dá para tirar esses sinais, esses símbolos todos. É um empobrecimento, né? Não sei nem explicar da alma, vai empobrecer tudo ali. Né? Porque toma isso como adorno e não como um símbolo mesmo. E quando pensa símbolo como um signo vazio que está só apontando. Mas, na verdade, o que caracteriza o símbolo é que ele reproduz na sua estrutura, em parte, o simbolizado. Então, tem uma dimensão ontológica mesmo do ser, né? Quer dizer, é aquela ideia mesmo de que o cosmos todo, a criação toda, é uma participação, sob determinado ponto de vista, do próprio Deus. Sob outro, não, tem uma distância infinita, né? Mas é uma participação. Você, né, como você pega uns franciscano, né, o São Francisco, ele via Deus em todos os animais, quer dizer,
né, via um pássaro, chorava. Por quê? Porque ele estava vendo o Espírito Santo, ele estava vendo um anjo, ele estava vendo naquela criatura o Criador. É um reflexo de Né? Deus, né? É, mas é um reflexo que participa também, Sim. né? Então isso que é bonito. E esses caras pensam só como um mero signo. E aí começaram a esvaziar, dizer, não, isso aqui é só simbólico. Vamos ficar com o que é essencial. Ficaram com nada. Realmente Ficaram não, com nada. É exatamente isso. não dá, gente. Quando uma liturgia bem feita, uma missa bem celebrada, com todos os elementos, é belíssimo. É belíssimo. Você fica ali olhando. Teve uma convidada que teve aqui, a Valesca Bruzzi, que ela falou que se converteu exatamente por isso. Por tudo isso que a igreja tem, pelos ritos, por tudo, que antigamente era super massacrado, super horroroso, que aí ela entrou dentro da igreja e começou a reparar em tudo, nas imagens, no padre, na veste do padre, nas velas, castiça, tudo. E aquilo foi conquistando ela e ela, caramba. E aí fez todo um sentido e ela se converteu por isso. É. Você vê o Você vê que trajetório. belo em grego, kalos, né, quer dizer bom também. É a mesma palavra, né? Então, é a coisa dos transcendentais, que a gente vê em filosofia também, né? Então, se não é belo, é porque aquilo ali já não tem tanto bem e não faz bem, né? Então, esse é o problema. Quer dizer, hoje em dia já melhorou. Eu estou falando da década de 80, início de 90 ali. Foi porque com o Concílio Vaticano II, houve... O padre Zé Roberto de Avelar falava muito isso pra gente, que houve muitas igrejas começaram, por exemplo, a tirar imagens. Sim. Começou a ter um pessoas esvaziamento. Que chegaram, os padres jogavam altares na rua, queimavam. Aquilo ali foi porque Houve a uma gente má sabe que interpretação não só teve uma infiltração mesmo também. do inimigo, no caso do inimigo vermelho, né, dos comunistas ali. Houve uma infiltração de fato. Até com a teologia da libertação. Com Sim, tudo, a teologia da libertação é isto. Sim. Né? Então eles aproveitaram-se disto. E então houve vamos dizer, uma deturpação de muitas coisas. Você sabe que o próprio sacerdote voltado ad populum, né, para o povo, não é obrigatório. Né, lá nos textos do concílio. A própria a discussão que gerou-se anos e anos do muitos ou todos, você já deve saber Sim, muitas discussão. vezes, sim. Pois é, mas se você vai no rito romano atual, em latim, está muitos, não está todos. Então, Isso é meio difícil de entender. Mas agora tá muitos também. não, no Brasil, em português ainda está todos. Com essa Não tá? nova, Não tem tá, muitos, não? com essa Não, eu não nova sei, tem que pegar o reforma, missal para ver. tá sim. É. Tá, porque quando saiu agora essa nova, foi a primeira coisa que eu perguntei. Foi ver, né? Tá e muito... eles mudaram todos. Não mudaram. Agora, desculpa, pode ser que eu esteja enganado, porque agora quando eu falei isso me dei conta. Não, o que eu perguntei é se eles tinham mudado com o espírito tu. Não mudaram, né? Continua, ele está no meio de nós. Mas... E eu, assim, porque eu estudei muito não, mas estudei um pouco latim, estudei grego. Porque eu acho importante essa coisa do estudo, que você falou há pouco, eu acho fundamental a gente falar. Eu participei esse final de ano do especial de Natal lá da Brasil Paralelo, e aí no meu Instagram eu coloquei um trechinho em que eu comentei isso, porque me perguntaram ali, por que é que o catolicismo não é visto como tendo um calibre intelectual? A minha resposta foi longa, mas assim, uma das coisas que eu disse é que os nossos católicos, em geral, não estudam. Caíram de pau em mim, dizendo assim... Mas é uma verdade. É verdade. Então, mas ele dizia assim, não, isso aí é assim, ad certiange, teve um cara que diz que é intelectualismo, que eu desprezava o apostolado da oração.
Não, tem muito É tão- católico que tem devoção, é devocional. Piedoso, reza, faz promessa, ajoelha no milho, faz tudo que tem que fazer, faz Sim. lá o jejum. Mas o estudo, que é outra coisa, diferente coisa. do Não tem. devocional, não tem. Não tem. Isso tem muito, assim, muito. Você lembra que João Paulo II disse quando esteve no Brasil, né? Ele disse que o brasileiro é católico no sentimento, mas não na fé. Exatamente, é disso, é da devoção, É do isso, devocional. a fé é uma virtude Ah. da inteligência. Então eu não estava falando nem de estudo próprio, eu estava falando de estudo porque o cara me perguntou por que é que as pessoas veem o catolicismo como não tendo um calibre intelectual. E eu disse, isso é uma bobagem, porque se você pega São Tomás de Aquino, São João da Cruz, né, São João Crisóstomo e etc., Santa Teresa, enfim, né, tantos Santa assim. Teresa, a inteligência, e aí eu falei isso, a fé é uma virtude da inteligência, movida pela vontade, mas é da inteligência, não está na vontade, está na inteligência. Então não se trata eu falei do estudo ali porque eu acho que os nossos católicos que vivem na cidade, não estão fechados num convento, num mosteiro, e nem estão no campo, não, estão aqui na cidade mesmo, não estudam. Eles ficam, sabe, ficam ao de pleno sabor acordo. da mídia. Não, e depois de pleno acordo, é isso aí. recebem uma catequese quando criança, a melhor catequese que a paróquia pode dar, mas está dando para uma Para criança. criança, Né? nunca mais. E depois não há... Tirando assim... E aí não, foi- não vamos dizer que é 100%, mas Não. tirando 2% que são insiders e que vão Sim. estudar e que estão ou na Renovação Carismática, ou no Opus Dei, ou aqui e ali, Sim. a massa não tem estudo. Mas, Roberto, pensando exatamente nisso, a gente percebeu, a gente lida com muita gente aqui, as pessoas mandam muitas mensagens, ou que vem ao santuário, ou que mandam pela internet, e a gente sentiu muita falta disso. E aí a gente falou assim, vamos montar uma comunidade. Então, a gente montou a comunidade Ânima, que é exatamente para isso, para as pessoas irem assistindo as aulas e ali elas indo tendo uma consciência, irem se aprofundando para sair daqui da superfície. Fizemos uma comunidade com 7 pilares. Coloca aí, se você tiver aí, só para ele ver, coloca aqui no vídeo a comunidade. Cadê a... Os 7 pilares são vida espiritual, depois nós temos mulher com virtudes, homem de valor, matrimônio, filhos, saúde e bem-estar e, por último, profissão e carreira. Então, nesses 7 pilares, a gente sempre vai dar uma aula, a gente chama professores para dar aulas, exatamente para a pessoa ir aprofundando e entendendo que além do que a gente está ali acostumado, daquele reme que tem coisa muito mais profunda ali. Sim. Né? Quando você está falando da sua saúde física, o homem é corpo, homem é espírito. Sim. Então a gente não pode simplesmente, agora eu só vou rezar, não, Não, e cuidar do seu corpo, do muita templo do gente Espírito que Santo. voltou para a igreja diz assim, e agora? Qual a porta que eu entro? Sim. Eu estudo o quê? Eu queria saber mais. Né? Então, assim, esse estudo realmente... Eu até notei a sua frase. A fé é uma virtude da inteligência. São Eu vou Tomás. usar, se você me permitir. Claro, São Tomás, não é a minha. Tá aqui, a do fé é a São- virtude da inteligência, porque, assim, é importante. Você quer ver uma coisa? Falando ainda de curso, falando de estudo, né? Eu fiz com a Kênia um curso sobre a oração do terço. A gente disse, Bertoldo, misericórdia, né? Todo mundo sabe rezar o terço. Não, Sabe Nanina, nada. não. Nós estamos falando que dentro da igreja não sabem, muitos não sabem, os de fora nem pensar. Não sabe o que é a contemplação de mistério, o que aquele mistério quer dizer, como rezar o Pai Nosso, Ave Maria, o Credo, Salve Rainha. Aí vem as perguntas mais doidas. Eu posso rezar sentado? Eu posso rezar em pé? Eu posso rezar na minha cama? Eu posso rezar se eu estou cozinhando? Claro que pode, você só não pode deixar de rezar. E aí, de repente, a gente tem uma multidão de gente que já fez esse curso. E que diz, olha, Maravilha. muito obrigado, porque a partir de hoje eu rezo o texto todos os dias. Maravilha. Parabéns. Entendeu? É fundamental objetivo, isso aí. com certeza. E tem uma coisa não é mais grave, mas é tão grave quanto. E agora pegando a porcentagem que estuda, muitos estudam teologia, filosofia, mas não têm cultura. Não absorveram, vamos dizer, os clássicos. E não é os clássicos, porque nem dá para absorver os clássicos, tudo. Mas assim, eu até estava revendo essa carta que o Papa Francisco escreveu.
Ele disse no início da carta que ele ia escrever para os sacerdotes, mas ele resolveu escrever também para os agentes de pastoral e para os leigos. Ou Mas seja, vai sobre para todo mundo, gente. pra A todo mensagem é mundo. geral. Que é a importância da literatura na formação, literatura de ficção e poesia na formação dos sacerdotes. Eu vi ele numa entrevista dizendo até assim, não podemos formar sacerdotes burros. Eu vi isso também. Eu vi. E tem toda a razão. E tem toda a Porque não razão, fica porque limitado. se você não tem uma formação artística, mas particularmente, como ele mesmo disse, literária, você não tem capacidade de expressão, você não domina a língua. O que adianta você ler filosofia se você não consegue articular as frases, né? Ou entender o sentido mais sutis das palavras? Você toma aquilo ali numa base muito... Eu vejo isso muito, esse pessoal mais head-thread, como o pessoal diz, né? Em que eles ficam discutindo coisas assim, que eles estão tomando tudo literalmente, ao pé da letra. Sim. Não existe Está parecendo simbolismo. protestante. Está parecendo protestante e mal protestante. Ah, Porque isso é exatamente. uma vergonha também. Os protestantes estudam muito mais do que os católicos. sim, verdade. É uma vergonha. É verdade. Pelo menos a Sagrada Escritura, né? A Sagrada Escritura, sim. Pelo menos a Sagrada Escritura. Porque assim, eu não sei porque católico quer ter a Bíblia em casa com aquela fitinha vermelha na estante. E fica lá, fica ela Enfeitando, Enfeitando. porta-poeira, é porta-poeira. Porta-poeira. Eu acho que é uma espécie de mágica. Daqui vão sair as palavras mágicas, vai proteger minha casa. Não funciona assim, E né? não pode ser apenas na missa de domingo. Não. No Porque mínimo, muitas vezes ali você ainda vai cair em alguns outros problemas que a gente não precisa falar, mas que tem. no mínimo você tem que ler 5 minutos do Evangelho todo dia. No mínimo. Isso é. No mínimo. Eu tenho estudado nos últimos anos, eu me aposentei agora, então abri mais um tempinho também para estudo. E eu retomei meus estudos do grego por causa do Evangelho. E as pessoas nem imaginam que existe esse problema. Elas acham que a Bíblia traduzida já é a Bíblia. Olha, a coisa mais complicada, porque tem, por exemplo, pega o Evangelho de São João, no princípio era o Logos. Bom, Logos é uma palavra que em grego tem 5 sentidos, pelo menos, principais. Tanto que às vezes traduz por verbo, às vezes por palavra, mas quer dizer sentido também. A logoterapia do Viktor Frankl é terapia pelo sentido, ele está usando Logos. Sim. Quer dizer razão, quer dizer estrutura racional também, né? Esquema. Se você não sabe disto, você está já diminuindo o primeiro versículo Porque do de 5 Evangelho. você acabou reduzindo para 1. Exato. Ou você lê, vai ter que traduzir, ou geralmente traduz ou verbo ou palavra. Pois é, mas em grego é as 5 coisas ao mesmo tempo. Dá uma dimensão muito maior, né? E ainda por Ou cima... até palavras que acabam gerando certa confusão, volta a Sim. falar dos nossos irmãos evangélicos, quando é dito que Jesus foi ter lá com seus irmãos. Tá vendo? Ele tinha irmãos, Maria teve filhos. Aí você vai para o grego lá, que a palavra também poderia ser primo, tem toda uma Sim, no simbologia. aramaico e no hebraico também. Exatamente. E aí, Não no grego. pronto. Lascou-se. Limitou, agora estão dizendo que Jesus tinha irmãos. Tem outro problema, por exemplo, os problemas de linguagem que estão ali embutidos no Evangelho, a maioria de nós, católicos, desconhece. Trata o Evangelho como assim, eu estou entendendo. Digo, não, você está entendendo em parte. É que nem você dizer assim, eu conheço Deus. Não. Vamos com calma. Muita calma. São Tomás... Você me lembrou Jung. Quando perguntou, você acredita em Deus? Ele falou assim, eu sei. Aí, opa, eu sei. São Tomás disse que quanto mais você conhece, você sabe que não o conhece. Mais você vê que não o conhece, porque você vai percebendo a infinitude de Deus. Então tem essa contradição no conhecimento de Deus, né? Mas enfim, isso já é outra história, mas várias palavras que a gente usa, a própria palavra evangelho, ela é, como é que se chama isso? Esqueci o termo técnico, mas ela é uma palavra em grego que foi aportuguesada. A gente usa evangelho, mas quer dizer boa notícia, né? Ou boa anúncio também. Boa anúncio, né?
Mas a gente esqueceu, a gente diz evangelho como se evangelho fosse só aqueles livros, né? E assim por diante, tem muitas palavras que não foram traduzidas, foram usadas, a palavra veio direto do grego e nós usamos, né? Foi a portuguesada. Anjo também é mensageiro, né? Em grego, angelos, né? E se você pensar ainda que o Cristo falava em hebraico e aramaico, e geralmente ele não falava em grego, Sim. né? Os próprios evangelhos já são Sim, já uma tem tradução. Verdade. Né? Tem aquele cara que fez um trabalho extremamente importante, Claude Tresmontin, um francês, que estudou profundamente hebraico e aramaico, e ele tentou reconstituir o que seria o texto original. É um estudo muito bonito, né? Em aramaico dos evangelhos. E ele traduziu os 4 evangelhos, Ele fez uma espécie de como poderia ter sido dito aquilo ali em aramaico. Né? Então, e aí a coisa se complica formidavelmente. A única sorte em tudo isso aí mas só é que o Espírito Santo vai levando as palavras, né? Ele partiu do grego? Aí ele pegou o grego e foi para o aramaico. Mas sabe o que ele fez? Ele fez isso... Então, porque ele podia partir do francês, aí piorava ainda. Não, ele partiu do grego. Tá. Partiu do grego, mas ele comparou com a tradução dos 70, que é a tradução que os judeus fizeram, os rabinos fizeram, do Velho Testamento, do Antigo Testamento, para o grego, né? E ele comparou a tradução e fez as avessas, você está entendendo? Porque ele mostra, né, na obra dele que várias estruturas frasais do evangelho em grego são incompreensíveis em grego. Na verdade, elas são como que uma aplicação direta das leis gramaticais do hebraico. Olha só. E isso ele mostra... Deve ter dado trabalho isso, hein? Deu um trabalho enorme, ele dedicou a vida dele a isso. A vida, né? A vida 50 dele. anos fazendo isso. Porque imagina. Não, primeiro o cara tem que aprender aramaico. Sim. E grego. O cara não nasceu com a língua materna dele sendo aramaico. Aramaico, grego, né? E depois ainda teve que fazer todas... E essa comparação para ver o que encaixava. Mas ele dedicou a isso. E esse amigo chegou a escrever um livro sobre isso? Esse livro a gente pode comprar ou não dá? Quase 40 livros. Esses livros aí a gente acha? Alguma coisa existe em português. Interessante. Eu não sei. Mas aí tem que ver se a tradução não... Não, mas eu olhei... Não, mas aí a tradução do francês, aí não tem muito problema. É uma língua muito próxima, né? E se traduziu alguns livros dele. Como é que é o nome dele? Claude, né? Claude, Tresmontin. Tresmontin com T no final. Tresmontante. Interessante. Eu não conhecia. Vou procurar esse cara. Bonito. É muito bonito o trabalho dele. Vou procurar. Se ele tiver em aramaico, a gente já lê em aramaico, entendeu? Pois é. Sim. Aí você dá pro Padre Balbino, ele fala aramaico? O Padre Balbino eu acho que fala um pouquinho de aramaico e tal. Lá, ele arranha um pouquinho, mas o grego é comigo mesmo, não tem problema. Eu já provei aqui que eu sei grego. Pelo amor de Deus. Por gentileza, contei até 100. O pessoal disse, não, você não sabe. Eu falei, eu sei, vou contar. Meu Deus, ele conta, bom, tá melhor que não, eu conto muito, mas eu assim... não conto nem 10 em grego. Então, são os meus estudos filosóficos em grego, eu aprendi a contar. E me diz uma coisa, você passou muitos anos, né? Você era professor na Unicamp? Sim. E dava aula do que? De teatro. Eu dava aula de interpretação e improvisação, basicamente. Mas na Unicamp, no curso da Unicamp também tem, a partir do 3º ano, uma montagem por semestre. Montagem como exercício, né? Então eu dirigia também muitas montagens. E como é que é a questão, assim, como é que você via, eu sei que você não misturava, você estava lá para fazer teatro, mas como é que você via a questão do catolicismo no meio ali das artes, nas artes cênicas? Como é que é isso? Porque para quem está de fora, vou dizer para quem está de fora, para quem não é do teatro, para quem só assiste, né, parece que é algo assim, aqui não entra, é uma coisa muito careta, não tem nada a ver, daqui para fora, me dá essa sensação. Não sei se estou enganada. Não está, não. As pessoas não sabem o que é o catolicismo, né? O cristianismo.
Mas isso não é um apanágio da universidade, né? A cultura em geral, os leigos não, os pagãos, que é uma expressão hoje que fica meio pejorativa, né? Mas não é. Os não católicos, os não cristãos, não tem muita ideia do que é o catolicismo. A ideia é muito esquemática, é um pouco isso que você diz, assim, um pouco... Eles são moralistas e acho um pouco tacanhos também, um pouco burros, né? Porque falta de cultura. E aí, em parte, você diz, bom, eu tenho que dar uma palmatória, porque os nossos católicos às vezes nos envergonham mesmo, né? Mas não são não são todos de maneira nenhuma. Então, a visão que se tem é um pouco superficial e preconceituosa. Os alunos, particularmente, quando os alunos sabiam que eu era católico, já e ficavam já fazendo fofoca, preparando os outros alunos. Quando os alunos novos chegavam, eles já vinham com um preconceito em relação ao meu trabalho. Cuidado com ele, hein? Cuidado com ele, que ele é professor católico. vai montar hoje, por exemplo, de Lourdes, né? Vai montar a cena de Nossa Senhora de Lourdes. É só teatro assim que a gente faz aqui. Né? Ou a Paixão de Cristo. Né? Mas, ao mesmo tempo, como eu tenho um trabalho já de muitos anos e consistente como artista mesmo, e que não é de forma alguma, vamos dizer, moralista, enfim, né? Que na verdade é dramático, é teatro. Eles davam tilt é da minha época, né? Não existe mais máquina de fliperama. Tilt. Né? Eu sou da época do tilt. Dá um nó na cabeça deles, né? Dava um nó. Mas é porque é muito interessante, assim, também de novo olhando de fora, né? A excludente de ilicitude. Eu vou explicar onde é que eu quero chegar. Você disse, não, quem falou, advogado, né? quem falou foi o Fausto, não fui eu. Sim. Foi o que você falou. Muito bem. Imagine, por exemplo, um artista, eu, casado, aí eu estou fazendo uma cena de amor e beijando aquela moça até dizer chega. Só que eu sou casado. Então a excludente de ilicitude é porque não é o Bertaldo que beijou, foi a personagem lá, o personagem lá que... na verdade, o correto é a personagem. A personagem que beijou. Não é? Sei lá, ou seja, o Bertaldo representando, sei lá quem, foi lá e deu um beijo na pessoa. Né? Sim. Sim, mas aí aí é uma coisa, é um complicador da jogada mesmo, porque isso só existe numa linguagem realista, esse problema. E depende da maneira como se trata. Por exemplo, você pode tratar... eu acho que isso se abusa muito hoje no cinema, mesmo no bom cinema. Não é um beijo técnico, né? É um beijo com a alma. Esse é o problema. Não sei, me desculpe aí quem beija assim, mas eu acho que Mas porque, e não precisa, veja... A arte, tá ótima. A arte ela é essencialmente alusiva. Ela não é explícita. Quanto mais explícito, menos artístico. Então, se você pegar as grandes obras de arte, pega um Dostoiévski, por exemplo, onde tem coisas terríveis, mas você não é pornográfico, não é nem erótico. No caso do Dostoiévski, não é nem erótico. E olha, ele trata de... Mas quando ele chega, por exemplo, se você pega ali o Memórias do Subsolo, lá para o final do livro, tem um momento em que ele transa, a personagem transa lá com uma prostituta. O Dostoiévski dá um salto. Ele não conta a história. Porque não precisa. Todo mundo sabe o que é aquela porcaria ali. Entendeu? Estou dizendo porcaria porque eu estou pensando só do aspecto, vamos dizer, carnal. Porcaria não no sentido pejorativo, mas banal. Né? E você não está excitando as pessoas a imaginar. Né? É que nem negócio da confissão, né? Que você tem que ser sucinto. Você não tem que ficar, né, contando detalhes. Porque senão você começa a botar até problema na cabeça do sacerdote. Claro, óbvio. Né? É não a mesma coisa. Contando cena para ele. Você vê que a nossa referência, em geral, quando pensa em artes dramáticas, é a novela, é a televisão. Então, mas é que está. Aquilo ali está quase um soft pornô. Porque quando você induz... Eu já disse isso várias vezes.
Às vezes, se você vê uma pessoa pelada, completamente pelada, talvez ela não desperte em você tanta curiosidade quanto assim, uma parte do corpo aberta, uma outra não sei o quê, um olhar de não sei o que lá, uma roupa curta. Isso às vezes desperta mais em você do que a pessoa nua se fosse um índio. Claro. É um negócio da arte mesmo de que ela é alusiva, então a arte de seduzir também é alusiva. Pois é. Né? É isso. Não então, é assim, explícito. aí eu acho que tem um problema grave na hora em que, por exemplo, para a gente fazer alguma coisa nesse sentido, tem que se fazer da forma alusiva. Claro. E não da forma do jeito que se faz hoje. Claro. Concorda? Concordo plenamente. Porque senão não Porque, tem... veja, a forma alusiva, eu diria, é estilizado, para usar outra palavra. Claro. E que eu acho que é mais adequada. A arte é a estilização. Né? Hoje em dia virou o contrário. Bom, hoje em dia acabou. Agora parece que está melhorando. Melhorando ainda não é uma boa palavra, está renascendo um pouco. Mas a maioria do pessoal que fala em arte não quer fazer a arte. Acabou a ideia de forma. A arte é a forma. Então, se os caras dizem, né, isso aconteceu ao longo do século XX. Né, uma ruptura com a forma gradativa, até que chegou um momento que diz assim, não existe mais forma. Não tem mais forma. Então não existe mais arte. Porque assim, a gente não é vê... mais arte. Eu escutei isso uma vez. As novelas são assim, porque retratam a sociedade, ou a sociedade ficou assim porque está vendo muita novela. E a novela influenciou. Quem é que veio primeiro, o ovo ou a galinha? E aí, entendeu? Claro. Porque, de fato, a sociedade pode estar degradada. Mas quando você tem uma emissão de sinal para 40, 50, 60, 70 milhões de pessoas, todo santo dia, botando um certo padrão em gente que muitas vezes não está estudando, não está pensando, não está parando, não está refletindo, vai acontecer o quê? Claro. Vai imitar o comportamento. Sim. Aí depois você diz, não, eu retratei a sociedade, mas será que eu também não ajudei a esculhambar a sociedade? Sim. Porque o artista tem aquela ideia, né, que é uma ideia de acho que é aquele alemão, amigo do Goethe, esqueci, do Schiller, se eu não me engano é dele a ideia, de que o artista é uma espécie de antena da sociedade, né? E ele é também uma antena emissora, de uma certa maneira. Né? Ele, quem define... Quer dizer, se você pensar assim, você tem plena razão do que você está dizendo, porque se você pensar, quem é que define as imagens que estão na mente das pessoas? São os artistas. E são os primeiros a dizer que não tem nada a ver com o peixe. Não, eles têm a ver com peixe e com a rede. rede. Tem tudo a ver com o peixe. Claro. Você está entendendo? Porque é através das imagens que as pessoas raciocinam. A maioria das pessoas. Pessoas que não têm um treinamento filosófico, etc. E não podem ter. Você não pode querer que um homem comum, um padeiro, um jogador de futebol, etc. A maioria das pessoas que não são artistas de profissão, de vocação, né? E não são intelectuais, criem uma defesa em relação a essas imagens, um filtro. Não, elas são passivas. Não tem jeito. Mas essa degradação é na interpretação, na arquitetura, você vai vendo em tudo, na música, em tudo. Mas ela contamina tudo. Sim. Ela tem o poder de contaminar tudo. Sim. Tem poder de contaminar tudo. A gente costuma ver assim, já fizeram umas comparativos. A casa de antigamente, com a cadeirinha, com não sei o quê. Aí tudo cheio de coisinha de enfeite. A casa de hoje em dia, tudo cinza. Só um objeto ali, uma cadeira conceitual, aquela coisa fria, aquela coisa... né? Tem até essas comparações. A arte, né? Um quadro belíssimo, bem pintado, agora uns rabiscos assim, ok. Sim. A ideia da máquina de morar, né? Da arquitetura moderna, né? Que deu essas coisas mesmo. Máquinas de morar, mas máquinas de morar não serve para morar. Não. Né? Então você esvazia... Isso aconteceu com as próprias igrejas. Sim. E tanto influencia que você vê o seguinte: por que as marcas procuram os artistas para poder vender mais?
Se não influenciasse o que eu estou fazendo, eu não venderia nada. Concorda? Sim, sim. Você vê que uma coisa puxa a outra, uma coisa puxa a outra. E aí, eu acho que as nossas crianças, e aí, ainda voltando um pouco para a história da universidade, a universidade foi invadida com um plano que nós podíamos dizer que está dentro do filme, né? De médio e longo prazo, para destruição da cabeça dos jovens todos. Sim. Isso foi explicitamente dito pela Escola de Frankfurt. É isso. O plano já foi ali na década de 40, foi pensado isso aí. Ou seja, quase 100 anos depois, está dando certo. Está dando certo. E tem gente que não consegue enxergar. É impressionante. E se você fala, você tá louco. Isso, acho que a teoria da conspiração. Exatamente. Pessoa louca, dizer, mas nossa. conspiração, né, registrada em livro, né, a teoria toda construída lá em livro. Cara, não, as pessoas são cegas, não adianta falar. Não. É impressionante. Você fala para absurdo. Lógico que não. É por isso que essa coisa do estudo, voltando à vaca fria, é importante, porque nós vivemos num ambiente, né, intelectual, espiritual, imagético, que não é favorável a nada. Né? Então, se você não tem uma formação para se defender dele, para entender e, portanto, conseguir ir além dele, né? Quer dizer, transcendê-lo, você está ferrado. Infelizmente. Nós não vivemos no campo, numa floresta, num ambiente natural. Nós vivemos num ambiente extremamente artificial. As pessoas não se dão conta disso. Elas acham que... Hoje em dia, as pessoas acham que é natural ter celular. Ela não se dá conta do privilégio que é você poder acessar, né? Você poder acessar a biblioteca. Sabe, eu, por exemplo, que leio francês, né? Eu traduzo do francês, então eu leio fluentemente o francês. Em seguida, eu vou lá na Biblioteca da Gálica baixar, sabe, as obras-primas, né? As obras completas do Léon Blois, por exemplo, que é um outro. Isso é um privilégio enorme. Eu morava em Porto Alegre, isso, olha, não faz tanto tempo, 40 e poucos anos. Eu vinha a São Paulo para ir a sebos e livrarias. Não era nem no sebo de Porto Alegre, era sebo de São Paulo, né? De São Paulo. E para descobrir livros, não é que assim, eu sei que o livro existe. Não, eu não tinha o catálogo, claro. Não tinha como saber do livro. Não tinha Google para você jogar não lá, livros Google. Em francês, não sei o que, não tinha. E já Barça. Era um ambiente artificial, tinha imagina Barça, hoje. Que é para pesquisar. Se a gente fizer uma pesquisa, a gente podia até fazer isso aqui na Ânima. Quantas páginas você lê por dia? De o que for. Primeiro vamos saber se você lê alguma página. Depois vamos entender se é da Bíblia, se é de um livro, de algum santo, ou de alguém de cultura, ou em grego, ou em aramaico, ou sei lá em quê. Era bom a gente fazer, qualquer hora, anota aí, viu, produção, colocar essa perguntinha. Quantas páginas você lê por dia? Será que você lê mais de uma? A estatística, né, da pesquisa oficial é que o brasileiro lê um livro por ano. Um livro por ano? É uma Mas página essa é a por dia. estatística. Eu, por exemplo, leio vários. Então deve ter alguns que não leem Não leem nada, pronto, compensa. Ele está lendo por várias pessoas. Então as pessoas não leem. Mas um livro por ano, aí é muita cara de pau, né? Mas olha, é pouca... Se você pensar nisso que eu acabo de dizer, bom, tem os intelectuais, professores, etc., que leem muitos livros por ano. Então tem uma grande quantidade de pessoas que não lê sequer um livro. Agora faz ano. outra pergunta. Quantos vídeos do TikTok você vê por dia? Quantas horas você fica vendo coisa que não interessa e não te dá formação na internet? Porque assim, tá assistindo um podcast desse, assistir as aulas da Ânima ou coisa semelhante, joia. Vai ter algum tipo de formação. Sim. Mas ficar só no videozinho do nada, e recebendo um estímulo ali de dopamina, como é o nome do negócio que eu acho que é dopamina. Acho que é dopamina, né? Pronto, então se não for dopamina aí, me desculpe aí, mas não, é parecido com isso. E você fica ali, agora é minha hora de lazer, vamos tocar dopamina no cérebro aqui, vamos lá. E toca vídeo.
É uma perda de tempo miserável. É. Precisamos de disciplina. Com certeza. Sim. E como é que você pode assim dizer que dá para relacionar a arte com oração? Tem uma Tem. interseção aí? Tem, porque a obra de arte, a compreensão da obra de arte, ela é um tipo de contemplação. Ela não é discursiva, né? Da beleza, a própria beleza, né? Quando eu vejo um pôr de sol e me admiro com ele, acho bonito, eu não sei explicar por que é bonito. Não é discursivo, né? Eu estou vendo a beleza e mais ainda, as pessoas não param para pensar sobre isso. Mas a beleza é imaterial. Eu vejo através das nuvens, da luz, mas a beleza que eu estou vendo, eu vejo através dos corpos, mas ela em si mesma é imaterial. A gente não para pensar, né? Mas aí tu botou a filosofia lá em cima já também, né? Pra turma pensar nisso aí, né? Eu vejo, eu acho lindo, mas não é aquilo ali. Eu acho lindo de outro canto. Não, eu estou vendo, só que eu não estou vendo com os olhos da cara. Claro. Eu estou vendo claro. com os olhos da inteligência. Então, o cultivo... Só que tem que ser uma boa obra de arte. Quando eu leio um poema, né, e esse poema me toca, ele me toca porque, de uma certa forma, eu entro em contato com uma visão da inteligência que o artista teve. E ele me comunica através do poema. Não é? E, portanto, eu estou vendo algo que não está na página e não está nas letras. Eu preciso da página e das letras porque eu tenho corpo, eu sou um ser humano, mas através dele eu estou vendo algo que é imaterial. É como se fosse uma conexão com aquela pessoa que fez aquela arte, entendeu? Tem isso. Não tem isso? Tem uma... Mas essa mesma conexão, ela me faz ver algo que já não está na pessoa. Sim. É algo que ela também viu. Sim, que é o produto ali, vamos dizer assim. A ideia né? o Croce Eu acho dizia, que né, isso que tudo vai chegar em Deus. De uma impressão. Claro que chega em Deus. Isso tudo vai chegar em Deus. O cara viu... Aquele que escreveu tão bonito por quê? O outro também que viu e admirou naquilo. Eu acho que essa conexão vai nos levar ao sagrado. Claro. E ela já tem uma dimensão do sagrado, porque a relação, a beleza está na proporção, né? Entre as partes. Você vê que, por exemplo, se eu tivesse, né, um nariz 3 ou 4, 5 vezes maior, isto desarrumaria todas as proporções do rosto, né? Então, quando as proporções entre as coisas, elas em si mesmas não são vistas. O que você vê são as coisas e você vê a proporção, mas isto não é material. Na verdade, e isso a arte pode ensinar. Eu acho que ela não é indispensável para a vida espiritual. Você pode, mas aí você tem que entrar num convento, num mosteiro, sabe? Ir para uma caverna no deserto, né? Porque você vai direto. A arte é uma intermediação, né? Ela tem algo da misericórdia divina. Ela traz até nós realidades muito altas, né? Ela não exige que a gente escale, ela não é ascética, né? Pelo contrário, ela é um dom, né? O artista é um asceta em geral, né? Porque para fazer aquilo ali dá um trabalho enorme, né? O Nelson Rodrigues, uma vez alguém criticou ele dizendo que os diálogos dele eram de uma pobreza franciscana. Ele disse, só São Francisco sabe como eu sofro para escrever. Porque é isso mesmo. O artista sofre muito para escrever aquilo que, quando a gente lê, parece que brotou espontaneamente. Exatamente, do nada, né? Assim, parece que ele não estava fazendo nada, escrevi isso aqui.
Você falando dessa beleza e tudo isso, essa proporção e tudo isso que remete, né, que te leva para Deus, aí a gente vê todo o grotesco na arte é exatamente pro oposto. Porque Deus está na beleza, Deus é belo. Tudo Sim, que é belo tá ligado a Deus. E aí você vê as obras de arte grotescas, as coisas grotescas, afastando o ser humano exatamente dessa contemplação, desse divino, desse sagrado. A gente tem sim. visto muito isso. É. É mais que um grotesco, assim, é uma coisa agressiva e de mau gosto, né? Se você pensar o grotesco na arte, ele tem o seu lugar. Se você pegar um Shakespeare, por exemplo, você encontra personagens grotescos ali, mas você não encontra só isso. Mas não É tô um falando, elemento. não tô Não, eu falando desse sei. grotesco, né? Tô falando É, daquele grotesco desarmonizado, que não tem sim, é lugar. Parece uma feio. agressão, é uma coisa que quer chocar e pronto. Sim, aí é arte É, essa, né, de é, hoje, né? Aí, exatamente. mas aí é uma arte de ativista, né? Não é arte É uma mais. arte de ativista. Não é arte mais, isso aí acabou, isso não existe. Esse ativismo aí é assim, ação política, é agitprop, como os caras chamavam, né? Deixou de ser poesia. A poesia sempre é simbólica e, portanto, ela permite várias interpretações. Esses caras não querem nem saber de interpretação, eles querem te matar, eles querem te destruir. Com Querem certeza. destruir a família, enfim. Eles querem destruir, é a obra do negativo, como dizia lá né, o Hegel, enfim, já dizia, e depois a escola de Frankfurt assumiu. Eles têm essa doce nada, amarga ilusão de que, assim, se você destruir todas as formas existentes, vão brotar do nada. Vai brotar um mundo novo, lindo. Não, isso aí só gera morte, isso aí só gera destruição e termina no nada. Sim, com certeza. E você. Fala você Não, eu primeiro. ia perguntar que você tem um curso, mas você fala muito encontrar a sua própria voz. Você fala Sim, muito disso. Mas você não está falando da voz, dessa voz, corda não. vocal, né? Você está falando de Estou outra falando coisa aí. também, mas não é só dela, porque uma coisa está relacionada com a outra. Né? Realmente, a maioria das pessoas acham que é só um problema material de você trabalhar a As voz, cordas as cordas vocais, como impostar a vocais. voz, né? Isto é só um aspecto da coisa que geralmente é muito mal trabalhado pelos professores de voz, enfim, porque pensam só materialmente também, né? Então te dá um exercício de já falo assim, colocar a voz, que eu prefiro falar em ressonância vocal, né? Porque a voz, materialmente falando, a voz ela ressoa na nossa caixa craniana. A caixa craniana é como uma caixa acústica, né? Você já deve ter visto um alto-falante soando sem caixa acústica. Seria as cordas vocais sem a nossa ossatura. E nós adquirimos um mau hábito, assim, 90% das pessoas, quando chegam ali na adolescência, de começar a falar, porque a boca está aqui, então a gente só pensa aqui e a voz vem para cá. Eu poderia, por exemplo, falar assim, se a minha voz... Percebe como fica horrível? E você olha e diz assim, mas não é essa voz, não corresponde aqui esse corpo. Mas pode ser produzida por esse corpo. Então tem um aspecto Você material. me lembrou o Anderson Silva. A primeira vez que eu vi o Anderson Silva falar, eu falei assim, gente, essa voz não é Não dele. é Aquele dele. homem forte. E fala com uma voz Sim. assim. Você me lembrou isso agora. E muitas Eu vezes o vi, problema não é anatômico. eu É fiquei um olhando e falei, mau gente, hábito adquirido. Então, aí respiração, postura, enfim, tem todo um trabalho físico. Mas o essencial não é isto, porque isso é só, vamos dizer, o meio através do qual você se expressa vocalmente, né? Mas o que adianta ter uma voz colocada se você não tem nada a dizer, nada. né? Se você sequer consegue pensar. Se você está, eu costumo dizer, né, dentro desse contexto do curso, enfim, desse trabalho, que você não pode emitir uma verdade, dizer uma verdade, se você constrói a sua vida em cima de mentiras. E muitas vezes essas mentiras não são conscientes. Ou, sabe, você
Você vai mentindo em coisas pequenas e às vezes você só acredita em mitos sociais, vamos dizer assim, e você começa a ter uma visão do mundo completamente fantasiosa. Você não pode ter uma voz própria. E quem está falando em você é um outro. Né? E aí entra de novo aquilo que a gente falava lá no início, né, dos 3 inimigos do homem. Né? O mundo é o palavrório. O mundo é essa quantidade de palavras que hoje em dia, então, avassaladora sobre nós. E se você não assume a responsabilidade sobre o seu próprio verbo, sobre o seu pensamento, sobre sua palavra, você vai estar repetindo simplesmente um discurso alheio. Você não tem posse da sua voz. Você é uma espécie de papagaio inconsciente. Parece as mulheres defendendo o feminismo. Tô vendo, tô visualizando aqui na minha frente. Não entenderam nada que tem por trás, todo o mecanismo por trás, e só está repetindo algo que ele julga ser verdade, porque alguém contou e nós vamos lutar contra o sistema, e é isso. Sim. E pronto, e vai. E aí você vê papagaios. Sim, né? As coisas são muito sutis, por isso o negócio do estudo, né? Porque, veja, não existe uma mentira absoluta. Existe uma verdade absoluta, mas uma mentira absoluta não existe. Toda mentira... Aliás, tem uma canção do Sérgio Ricardo, lá da década de 70, que começa dizendo isso. Toda mentira que se conta tem verdade dentro. E é verdade, porque senão ninguém acreditaria. Claro. Se fosse uma mentira... E nem, não é nem acreditaria, a gente não conseguiria dizer uma mentira assim. Né? E olha, foi um comunista que falou isso. Esse é o problema dos nossos católicos. Eles acham que em arte, se o cara, por exemplo, não é católico, já não deve ser... você não deve absorver a arte do cara. Ele liga o que é um pensamento ativista, liga a ideologia do cara ou a visão de mundo do cara com a obra dele. Não é? Isto é o que os comunistas fazem, só que eles fazem de caso pensado. E muitos dos nossos conservadores hoje estão fazendo inconscientemente. Então, eles acabam negando a obra de vários grandes escritores. Isso não é de agora, isso começou já lá pelo século XVII, XVI, já começou esse negócio. Porque eles não são ortodoxos doutrinalmente. Mas não interessa. A primeira virtude de um artista é a sinceridade. Então, você pode, quer dizer, você tem grandes artistas que eram moralmente bastante pecadores. Mas nem por isso a sua obra é toda condenada, né? Pois é. Pelo contrário, às vezes a obra dele salvou a alma dele e tem uma virtude salvífica, porque ele está purificando aquelas coisas que existem também dentro de nós através da obra dele. Você quer ver uma coisa? Sabe aquele Banksy? Sabe quem é? É um artista que ninguém conhece ele. Ninguém sabe quem ele é. E ele faz uma arte no muro da cidade, só que a arte dele é totalmente, exatamente assim. Sempre tem uma mensagem. Por exemplo, tem um cara que está atacando tipo um coquetel molotov, quando você vê. Só que ele está com um ramo de flor na mão. Então, tudo dele é assim, ninguém conhece ele. De coisas... Eu fui ver uma exposição dele, não concordo doutrinalmente com ele, mas inegavelmente que a arte do cara é fantástica. Que o cara leva você, quando vê a obra dele... Foi ele que fez um quadro, quando a pessoa deu não sei quantos milhões, ele apertou um dispositivo e picotou o quadro. Não sei se você chegou a ver isso. Esse cara é muito doido, nesse sentido, porque ele falou assim, vão dar não sei quantos milhões, não. Ele devia estar lá, disfarçado, porque ninguém conhece o cara, apertou um botãozinho, aí o quadro ele fez uma picotadeira dentro da moldura e foi picotando o quadro. E todo mundo aquele alvoroço. A sorte é que ela enguiçou. Ela só picotou metade. Aí eu falei assim, gente, agora que vai valer mais ainda, vai ficar uma obra de arte com um negócio pendurado. Ele queria tudo e travou no meio. E aí, gente, mas é muito doido. E assim, tem toda ele te leva todo para um pensamento, para isso. Mas não concordo com muita coisa que ele fala. Mas tem que ver o além,
né? Senão você fica muito reduzido. E pecadores todos nós somos. Quer dizer, Pois uns é. mais, outros menos. E às vezes depende muito da tua história, o quanto você é pecador, né? Você pega um Dostoiévski, ele era viciado em jogo, né? Tinha esse problema. Bom, mas ele fez uma obra que é Sim. uma das grandes obras da história da literatura, né? Então não dá para negar isso e não dá para confundir. Porque senão a gente perde, a gente bota aquela história, bota o bebê fora junto com a água, né? Do banho. É verdade. Fica... E eu queria te ouvir um pouco ainda sobre o filme. Qual a sua impressão? Não a impressão assim de ter feito o demônio lá, mas a tua impressão do filme. Quando você olhou o filme, você disse, cara, que legal esse troço aí. Eu nem sabia que eu tinha trabalhado ali, mas ficou legal e tal. A sua impressão do filme, como pessoa, assim. Olha, eu acho que o filme é bom. Eu acho que tem alguns problemas de roteiro, que eu acho que não vale a pena ficar esmiuçando, Claro. até porque eu participo dele, né? E, enfim, eticamente não é legal entrar nesse problema. Acho que os críticos aí é que tem que falar, e aí, ok, eu acho que tem que... Mas eu acho que o filme é uma puta conquista, poética mesmo, porque, é o primeiro trabalho do Felipe como diretor de ficção. E tá muito bonito. É muito bonito, a fotografia dele é muito bonita, né, que é do André Brandão, né, que também é o diretor de fotografia, então ele quase não aparece aí, mas o trabalho do André é fundamental. Eu acho o filme muito bonito, tem uma sequência inicial que eu acho que é a melhor coisa do filme, em termos plásticos mesmo, é muito bonito aquilo ali. Eu gosto muito do roteiro, apesar de achar, bom, tem alguns problemas estruturais ali, mas eu acho que o texto é bom, em geral, do Elton Mesquita. Então, eu acho que, assim, não, é um filme que merece ser visto e que não tem... Acho que uma grande virtude dele é que, apesar de estar tratando de um tema católico, ele não é um filme catequético. Ele tem uma dimensão pedagógica, até catequética, mas ele não tenta convencer ninguém. Não, o evangélico Sabe? pode ver tranquilamente. Não, e Tranquilamente. nem precisa, porque basta você ver o filme que você vai ficar convencido. Sem a menor dúvida. Eu acho que isso aí é muito legal, sabe? Quer dizer, não é maniqueísta, sabe? Você pode dizer, bom, às vezes é um pouco esquemático, o personagem aqui ou lá. Sim, não é... sim, não é a sétima maravilha do universo. Mas eu acho que o resultado final ficou além da minha expectativa. Acima da expectativa. E o resultado do público, então, ficou mais acima ainda. Eu não imaginava que houvesse uma reação tão boa. As pessoas estão gostando muito do filme. E eu entendo por quê. Não é porque o filme seja assim... genial, mas ele conta uma história e conta bem essa história. Hoje em dia, isto já é quase um milagre. Né? Porque as pessoas, no Brasil isso mais ainda, não tem domínio sobre roteiro mais. Essa coisa da crise da forma que a gente falava antes atingiu muito o cinema também. E ainda tem essa tendência que no Brasil ainda continua forte, não é só isso, não é só no Brasil, mas no Brasil é muito forte, de sempre ter que ter uma posição ideológica clara do filme. O que transforma, em vez de ser poesia, se torna a arte da propaganda, não é mais poesia. Né? A poesia é aquilo que a gente falava antes. Você tem grandes autores comunistas, por exemplo, ou grandes autores católicos, mas que a obra transcende a sua cosmovisão e mesmo a sua religião. Pega um Dante Alighieri, por exemplo, né? Que constrói um cosmos inteiro ali e toma algumas posições que até você pode discutir, né? Políticas, bota bispo no inferno, enfim... Você pode ter dizer, não, mas ele não tinha razão. Tá, mas não importa se ele tinha razão ou não.
A obra dele é formalmente magnífica, né? E eu acho que o filme ele se defende, ele se sustenta poeticamente, né? Então eu acho ele muito bom. E atemporal, né? E atemporal. Que Eu ali acho- aquela tentação é sempre. É. O bom é o final que a gente não vai contar, né? Não pode dar spoiler. Não E pode dar como, spoiler. antes de terminar, não posso deixar de tocar nesse assunto, como professora aí de toda essa arte, né? O que você achou do filme Ainda Estou Aqui? Você gostou? Eu não vi, Ah, você não viu? não. Eu também não vi. Eu vi. É. Eu fui com os nossos Você filhos viu? ver, ele Então não foi. só a Kênia vai poder opinar. É, só eu posso Só você opinar. pode opinar. Mas sem contar, eu achei o filme muito bom. E não achei ideológico. Eu achei que não estava ali, vamos marretar a ditadura militar. Foi muito sutil isso, ao meu ver, tá? Outra pessoa pode discordar. Mas eu acho que focou muito, foi no sofrimento daquela família, daquela mulher, tendo seu marido desaparecido, do nada. A pessoa levou, sumiu, e agora? Como é que fica? E realmente a Fernanda Torres deu um show de Ela interpretação. é uma grande atriz. Nossa, ali Não ela tenho- tá. Isso não tenho dúvida. porque Tem uma cena que quando ele tá sendo preso. Tu não vai contar, né? Mas isso tá passando na televisão toda hora. Tem uma cena quando ele tá sendo. Todo mundo sabe que ele foi preso. Inclusive, todo mundo sabe a história dele, né? Que ele tá preso político, foi levado. Ela parada na porta de casa, ela olhando, você vê no rosto dela um mix de medo, de raiva, de suspeito, de interrogação. Você vê tudo ali naquele olhar dela. É impressionante. Como ela conseguiu, num ela olhar, é numa muito boa postura. atriz mesmo. É. Não, e Vale a pena. ela merece o Oscar, né? Não, gente, tá muito bom. Ela merece o Oscar. Tá muito bom. Tá, assim, excelente. E, recomendo. Não, eu vou não, ver de novo com você. Não sei quem é que vota no Oscar, tá, gente? Mas quem vota no Oscar aí, estiver vendo a gente, por favor. Ah, eles estão vendo, com Fernanda, certeza. por favor. Não, olha só, a Anima... Eu outro dia descobri que a Anima é vista no Vaticano. Então pode ser vista em Hollywood também, sei lá onde, né? Tá chegando em vários cantos do Tapete do vermelho mundo. lá, o bom. pessoal assistindo, tá lá fazendo red carpet e vendo Anima e tal. Pois é. E professor Roberto Malé, onde é que as pessoas te encontram? Onde é que elas podem te achar aí? Bom, meu perfil no Instagram é Roberto_Malé, Com 2 L's, né? E com T 2 mudo. L's e T. Eu tenho também um canal no YouTube, também Roberto Malé, aí tudo junto, onde tem muitas aulas lá, enfim. Gravei também muitos poemas. Durante uma época eu gravei um poema por dia, eu publicava ali. Então eu gravei mais de 1000 poemas. E tá tudo Nossa, no que YouTube? legal. Tudo lá, Ah, tá legal. tudo no YouTube. E gravei também, aí para o nosso público particularmente, muitas meditações. Também tem mais de 1000. Às vezes é o mesmo texto em 3, 4, 5 partes, né? Alguns sermões do Padre Antônio Vieira. Interessante. Mas gravei toda a imitação de Cristo. Sabe? Legal Gravei isso. muita coisa de meditação, para meditação. Interessante. E No tem YouTube, também o né? site robertomalé.com.br, onde tem os cursos, enfim, né, que eu dou. Os cursos são de quê? Para quem estiver vendo, se Eu tenho esse interessar. curso Encontre Sua Própria Voz, que é, como a gente dizia, né, um curso que te dá mesmo alguns exercícios básicos para você recuperar a ressonância vocal e a força da voz, né, mas que também penetra mais profundamente nessa questão de encontrar uma voz própria, falar a partir do próprio coração, a distinção entre coração, inteligência, razão, enfim. É um curso que tem uma dimensão mesmo, quase que a gente pode dizer assim, de conversão, né? De você procurar mesmo falar a partir do lugar onde você está e com uma voz que te é própria, né? Tem uma profundidade, né? É um curso é uma espécie de meditação mesmo, em voz alta, com essa dimensão aí de exercícios técnicos também, né? Para o cara recuperar. Mas a pessoa pode comprar esse curso a qualquer momento? Sim, esse curso está permanente. E entra tá no teu Instagram lá, na bio, tem alguma coisa assim? Na bio tem o link para o curso. Ah, também. legal. E tem esse curso, tem mais algum? Tem esse, eu dei um complementar a ele, sobre leitura em voz alta, onde falo também sobre as várias formas de leitura, inclusive leitura na missa, que em geral também é bastante precária, né? As pessoas não sabem ler em voz alta. Tem o curso Arte para Quê, que é sobre qual é o sentido da obra de arte. Isso aí virou um livro também,
Arte para quê? Com interrogação, né? Mas originalmente foi o curso e a gente transcreveu e retrabalhou e fez o livro, né? Tem um outro que esse aí ninguém entende o que é esse curso, ainda não consegui fazer as pessoas entenderem. Vamos ver, talvez aqui Vamos ver se consegue isso explicar. aqui ajude um pouco, que já teve até 3 ou 4 títulos para ver se eu conseguia fazer as pessoas entenderem o que é. Que é técnicas de atuação para a vida cotidiana. Ou seja, como é que determinadas técnicas que a gente cultiva em teatro, teatrais, de ator, podem ajudar no teu dia a dia, você que não é ator. Então, por exemplo, quando uma coisa que as pessoas têm muita dificuldade, domínio de emoções, assim, mas isso aí se você, por exemplo, se você está irritado e você muda a qualidade muscular, respira de outra maneira, você consegue... que as emoções não podem ser manipuladas diretamente, mas indiretamente elas podem. Você estava falando disso ontem para mim. Ele estava falando disso ontem pra mim. Eu fiz o curso, tá por fora. Ele estava falando exatamente disso ontem pra mim. É isso. E Do domínio das emoções, da emoção parar aqui, não te penetrar de uma forma que te transforme, Sim. né? Aí, exatamente, quer dizer, com outras técnicas, né? São técnicas do marido, isso é diferente. Qualquer Mas coisa, você eu tenho aí soube. também no @Bertaldo, no Instagram, técnicas pro marido. Mentira. E Interessante. É isso, eu acho. Não me lembro se tem mais algum. E eu tenho uma plataforma também, que eu dou aula uma vez por semana lá. Já tem 4 anos. Então deve ter mais de 200 aulas gravadas lá. Chama Convívio, onde eu trato, são aulas sobre arte, filosofia e espiritualidade, vida espiritual. Né? E aonde está essa plataforma? Essa plataforma também está lá na bio do Instagram. Você tem o link. Porque essa é para pessoas que querem entrar mais profundamente nessas questões, né? Então, já tem um curso sobre vida de oração, onde eu pego Santa Teresa, né? E pego aquela estrutura básica da meditação, da oração mental, mas também o livro do Louis Lavelle sobre a arte, enfim, são essas 3 áreas, filosofia, arte e religião. Mais vida espiritual do que assim, a religião propriamente dita, né? Essa parte mais doutrinal e mesmo litúrgica eu quase não pego, porque aí deixo para quem é do magistério. Sim. Mesmo. E também as pessoas podem te ver no filme Oficina Sim. do Diabo. Onde é que o filme está passando aonde? Está só na plataforma da Brasil Brasil Paralelo, do streaming deles. Ótimo. Então tem que fazer a assinatura Vale a que pena. está em promoção. Se eu não me engano, É? tem uma assinatura básica que está R$10 por mês. Então. E vale muito a pena. Porque está muito Vale bom. mesmo. Isso aí, gente. Vale mesmo, Para assista. entender a ação do capeta na vida da gente. Então vamos ver a interpretação do Roberto Malé como Fausto, né? Isso. Que tá muito boa. Querido professor Roberto Malé, muito obrigada. Eu que Obrigada agradeço por o ter convite de vindo. vocês. Obrigado mesmo. Foi um prazer a gente conversar. E para você, olha só, você gostou desse episódio? Deixa sua curtida aí, o seu like, escreva comentário. Compartilhe esse episódio com outras pessoas, se inscreva no canal, tudo isso é importante porque o YouTube entende que a coisa é importante e vai mandar para todo mundo, entendeu, gente? Eu não sei se tem aí a cartela da Ânima, que eu queria que colocasse ali, não o código, mas a cartela, não tem não, gente? O que é a cartela da Ânima? Ali que a gente Eu não coloca sei. ali da comunidade, que Só que eu colocava perguntando, o ali que é a em cartela L. da Ânima? Nem Pessoal sei. aí do Switcher, não tem não, gente? Tem Acho que cartela não tem, da Ânima? não. Não sei que cartela é essa, não. Aquela que fica grande É, assim? aquela fica grande, queria que o pessoal visse, mas acho que não tem não, que o pessoal Tem, não o tá pessoal tá achando. catando lá. Achou! Aê! Oh, que bom! Achou. Aí, comunidade Ânima, falamos tanto de formação, tá aí. Olha aí, é só você entrar, se inscrever, muita gente boa é professor lá e muitos professores ainda entrarão nesse ano e nós precisamos de formação. É isso. Tá bom, gente? É isso. Professor, obrigado. Eu que Obrigada. agradeço Prazer, viu? e parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado. Obrigada, gente. Um beijo Valeu, grande. gente. Até a próxima. Tchau, valeu aí.